Caminhoneiro solitário encontra a menina abandonada e revela segredo chocante do seu passado. Carlos dirigia sua velha carreta pela estrada deserta, os faróis cortando a escuridão como punhais luminosos. O som do motor era a única companhia em uma jornada marcada pela solidão. Ele havia deixado sua vida antiga em busca de um novo começo, mas a saudade e os fantasmas do passado o seguiam como sombras. Cada curva da estrada parecia carregar memórias, mas naquela noite algo diferente chamou sua atenção. Uma silhueta pequena e vulnerável sob a sombra de uma árvore. O coração de Carlos disparou. Ele não conseguia acreditar no que via. Uma menina, com cabelos bagunçados e um vestido sujo, estava encolhida, tremendo de medo e frio. Ele parou abruptamente, os pneus gritando no asfalto. Ao se aproximar, ele percebeu que seus olhos eram grandes e assustados, repletos de desespero. "Oi, pequena, você está sozinha?" ele perguntou, a voz falhando de preocupação. Ela assentiu com a cabeça, sem dizer uma palavra. Algo no olhar dela o prendeu de imediato. Era como um eco de sua própria dor. Carlos não hesitou. "Vamos, eu vou te ajudar", disse, estendendo a mão. A menina hesitou um momento, mas então agarrou sua mão. Era como se uma corrente invisível a tivesse ligado a ele. Ali, naquele instante, Carlos não era apenas um caminhoneiro, ele era um protetor. Enquanto ele dirigia em direção ao abrigo, tentava distraí-la com conversas simples. "Qual o seu nome?" ele perguntou. "Sofia", ela respondeu, timidamente. Com cada palavra que trocavam, a conexão entre eles crescia. Mas havia algo mais, um mistério no ar, um peso que não podia ser ignorado. "Você sabe onde estão seus pais, Sofia?" Carlos perguntou, os olhos presos na estrada. A menina desviou o olhar e, com a voz pequena, disse: "Eles me deixaram." Um nó na garganta de Carlos se formou. O que teria acontecido com ela? Enquanto pensava, uma lembrança fugaz surgiu. Um amor de juventude. Uma mulher com olhos que brilhavam como estrelas. A imagem de alguém que ele nunca esquecera. A conversa fluiu. Sofia falava sobre sonhos, e Carlos se perdia em seus olhos. À medida que a estrada se desenrolava, algo dentro dele começou a se alinhar. Então, Sofia disse uma frase que o deixou em choque. "Eu só queria ver meu pai." O coração dele parou. "O que você disse?" ele quase gritou, ao olhar para ela. "Meu pai, sou eu?" O silêncio entre eles gritou mais do que palavras. Ele sentia a tremedeira em suas mãos. Ela, sua filha, perdida por tantos anos. Mas como isso era possível? Saber de repente que estava sendo pai sem nunca ter vivido isso. O peso da responsabilidade desabou sobre ele. O passado ressurgiu, trazendo à luz arrependimentos e escolhas que nunca puderam ser corrigidas. O que ele faria agora? O conforto da conexão que haviam formado logo se misturou a um medo crescente. A aparição de uma figura no retrovisor cortou o momento. Um carro se aproximava veloz. Carlos sentiu a adrenalina correr. Não era só Sofia que estava em perigo, mas eles dois. E quem era aquela força opositora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos olhou pelo retrovisor e viu o carro se aproximando. As luzes brilhantes ofuscavam seus olhos.
Seu coração acelerou. Sofia, segure firme. Ele acelerou, mas a figura desconhecida não parecia estar só atrás. Era como se eles tivessem puxado um fio invisível. Um jogo a ser jogado e ele não sabia as regras. O carro os alcançou rapidamente. Carlos sentiu o suor escorrendo pela testa. Ele não podia deixar que aquilo terminasse ali. Não depois de descobrir quem Sofia era. A adrenalina disparou em suas veias. Vamos, pequena. Vamos rápido. Ele aumentou a velocidade. Ao lado, Sofia estava em silêncio, seu olhar fixo na estrada, mas havia um misto de medo e expectativa. De repente, o carro desconhecido fez uma manobra perigosa e tentou ultrapassá-los. Carlos prendeu a respiração, desviando bruscamente. O impacto foi real. Sofia gritou, e a voz dela cortou o ar como um grito de alarme. Ele conseguiu evitar a batida, mas o susto fez seu coração esfriar. Quem são eles? Carlos pensou, tentando manter a calma. O carro não desistiu, continuava atrás, insistente. O motorista parecia determinado, mas não havia como saber suas intenções. O olhar de Sofia crescia mais inquieto, e Carlos sentiu que a tensão entre eles se intensificava. Está tudo bem. Vou cuidar de você. A resposta dele soou mais para si mesmo do que para. Ela, quando olhou para sua pequena passageira, notou algo que não havia visto antes. Sofia estava tremendo, não apenas pelo frio, mas havia uma palavra não dita em seus olhos. Ele tentou distraí-la novamente. O que você mais gosta de fazer, Sofia? Mas antes que pudesse ouvir a resposta, tudo aconteceu rapidamente. O carro desconhecido se aproximou, encostou e, de repente, alguém pulou do veículo. Era uma mulher, uma figura familiar que cortou o coração de Carlos como um punhal. Seus cabelos longos e escuros, seu olhar intenso. Ela era Ana, seu amor perdido, a mulher que havia desaparecido de sua vida anos atrás. Carlos, ela gritou. E o eco do seu nome no ar fez o tempo parar. O que ela estava fazendo ali? Ele não podia acreditar. Você precisa levar a Sofia. Eles estão atrás de nós. Sofia olhou de um lado para o outro, atordoada. Conhece ela? Perguntou com uma voz quase inaudível. Carlos estava paralisado. O que é que ele deveria fazer agora? Ele se lembrava de Ana não apenas como uma lembrança, mas como a razão de tantos arrependimentos e decisões erradas. Sofia, quem é você? Ele murmurou, tentando processar tudo. O que é que está acontecendo? A mulher fez um sinal para correr. Vá, eles estão vindo. Carlos não sabia o que isso significava. Uma onda de emoções o atingiu. Ele e Ana tinham muita história, mas a presença de Sofia o fazia questionar tudo. O que ele sabia, ou pensava que sabia. Não, eu preciso entender, Carlos gritou. Mas Ana já estava puxando Sofia para o carro dela. Uma urgência em seu olhar que ele não pôde ignorar. Em instantes, o passado e o presente se chocaram em um turbilhão. O carro deles acelerou novamente. Carlos hesitou, sem saber o que fazer. O peso de uma nova culpa o recaiu como uma sombra. Como poderia deixar Sofia ali? A linha entre protetor e ameaçador se esvaía rapidamente. O vazio entre eles crescia. O que era Sofia para ele, afinal? E por que Ana estava de volta? As perguntas martelavam em sua mente. E o carro veloz se distanciou, combates entre suas memórias e a realidade se acirrando na escuridão. Da noite. A última visão que teve foi a figura de Ana desaparecendo, enquanto Sofia olhava para trás, seu olhar implorando. Carlos sentiu seu mundo desmoronar. E assim ele ficou, tremendo, preso entre passado e futuro, sem saber onde ir agora. Carlos ficou parado, em choque. O carro que havia levado Sofia e Ana desapareceu na escuridão. E tudo que restou foi o eco da palavra
pai ressoando em sua mente. Ele nunca esteve tão perto e tão longe da verdade ao mesmo tempo. O peso do que acabou de descobrir quase o derrubou. Sofia, sua filha. As memórias tumultuadas das decisões erradas e do abandono surgiram com uma força devastadora. Não, não, isso não pode estar acontecendo, ele murmurou para si mesmo. O peso da responsabilidade era sufocante. Mesmo sem entender completamente, sabia que precisava encontrá-las. Mas como? As lágrimas ameaçavam rolar, mas Carlos respirou fundo, procurando clareza em meio à confusão. Decidido, ligou o motor da carreta e acelerou. Cada segundo parecia uma eternidade. O carro desconhecido estava desaparecendo na escuridão, mas Carlos não poderia desistir. Precisava encontrar Sofia. Precisava descobrir a verdade. Ele dirigiu em direção à próxima cidade, um desejo fervoroso de agir queimando em seu peito. Aonde você está, Sofia? Ele pensava enquanto a estrada se desenrolava interminável, sombras dançando ao seu redor. O medo se misturava à esperança. O que aconteceria se encontrasse Ana? E Sofia? As perguntas se amontoavam, mas a única certeza que tinha era que precisava continuar. Ao chegar na cidade, os faróis da carreta cortaram a escuridão, iluminando cada esquina em sua busca frenética. Carlos parou em um posto de gasolina, as luzes fluorescentes piscando. Ele saiu, sentindo o frio da noite. As mãos tremiam de adrenalina e nervosismo. Você viu uma menina chamada Sofia e uma mulher de cabelos pretos? Perguntou ao frentista. O homem olhou, um pouco confuso, e balançou a cabeça. Carlos se sentiu perdido. Foi nesse momento que ouviu um grito. Não um grito qualquer, mas um grito familiar. Ele virou a cabeça e seu coração disparou. Do outro lado da rua, uma figura desbotada apareceu. Uma mulher. Era Ana. Mas algo estava errado. Ela estava sendo puxada, forçada por dois homens que pareciam querer levá-la à força. O desespero tomou conta dele. A esperança de ver Sofia se misturou com o medo de perder Ana novamente. Ei, larguem ela! Carlos gritou, correndo em direção a eles. O homem que segurava a Ana virou-se, reconhecendo Carlos. Seu olhar estava cheio de raiva e desdém. Você não deveria ter voltado, Carlos. Isso não é a sua guerra. As palavras cortaram como facas. Ele sabia que essas pessoas estavam perigosamente envolvidas em algo que não entendia. No entanto, antes que pudesse reagir, ouviu um barulho ensurdecedor. Um carro em alta velocidade se aproximou, derrapando na curva. Carlos teve apenas uma fração de segundos para perceber que os dois homens estavam armados. Um disparo ecoou e tudo pareceu parar. O tiro acertou Ana, que deixou escapar um grito agonizante. O coração de Carlos despencou. Não, o grito rasgou sua garganta enquanto corria em direção a ela. O mundo se desfez ao seu redor, e uma onda de pânico tomou conta de seu corpo. Ele se lançou em direção a Ana, que cambaleou, caindo ao chão, o olhar perdido e a expressão de dor marcada em seu rosto. Ana, não, por favor, ele implorou, suas mãos segurando o corpo dela, tentando bloquear o fluxo de sangue. A imagem de Sofia voltou à mente dele como um filme. Era como se o universo tivesse decidido jogar todas as suas escolhas de volta a ele. E o peso da culpa era insuportável. Todo o passado, todas as decisões impulsivas se condensaram naquele segundo fatídico. Ela não é o que você pensa, Ana balbuciou, seu olhar enfraquecendo. Eu não queria que você descobrisse. As palavras dela se misturavam ao caos do momento. Como assim não era o que ele pensava? Que segredos estavam escondidos entre eles? Sofia estava em um lugar que Carlos não conseguia alcançar. E agora, Ana estava ali, ferida, revelando um mistério que poderia mudar tudo. Mas antes que pudesse perguntar, o som de sirenes cortou o ar.
A polícia estava a caminho e a tensão se intensificava. E que significava tudo isso? Por que Ana tentava protegê-lo? E o que mais estava envolvido nessa teia de segredos e mentiras? Os homens que atacaram foram rumo a um veículo e começaram a fugir. Carlos lutava entre a urgência de cuidar de Ana e a necessidade de entender toda a verdade. O olhar dela, em suas últimas forças, parecia implorar por algo que ele não podia entender. A vida de Sofia estava em jogo e o tempo estava correndo. Ele é seu pai, Sofia. A última frase de Ana ecoou em sua mente, entrelaçando-se com o futuro incerto e os segredos que estavam prestes a ser desvendados. Carlos segurou Ana em seus braços, o mundo ao redor sumindo em um borrão. O som da sirene se aproximando parecia um eco distante comparado ao desespero que pulsava rápido em seu peito. Ele olhou para o rosto dela, buscando respostas que pareciam estar se esvaindo como a vida dela. Ana, você precisa me dizer o que está acontecendo, ele implorou, em uma mistura de raiva e desespero. Os olhos de Ana brilharam com uma tristeza profunda. Carlos, a verdade é que Sofia, ela não é só sua filha. Não é o que você pensa. A voz dela se perdeu, mas a frase ecoou como um trovão em sua mente. O quê? O que você quer dizer com isso? Que não é minha? Perguntou ele, o nó na garganta crescendo. Ana balançou a cabeça e as lágrimas escorriam por seu rosto. Eu não sabia como contar. O que aconteceu anos atrás fez com que tudo isso fosse tão complicado. O pai dela não é você. Eu menti. O pai dela é Miguel. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Miguel? O nome dela saía como o veneno. O homem que havia partilhado o coração de Ana antes de tudo desmoronar. E agora levava Sofia como uma filha. Miguel? Como você pode? Como pude ser tão cego? Disse ele, balbuciando, enquanto suas mãos tremiam ao redor de Ana. Furioso e confuso, Carlos a soltou ligeiramente, a dor e a traição queimando como fogo no peito. Por que você não me contou? Por que me prendeu nesse pesadelo? Eu só queria saber quem era Sofia. Ana, com a voz entrecortada, respondeu: Eu jurei que nunca ia deixar você saber. Ele é perigoso, Carlos. E agora deve saber que você está atrás dela. O pânico no olhar dela reafirmou o medo que Carlos sentia, ouvindo o motor do carro acelerando em direção a eles. A certeza do perigo iminente se arrolumou. Os homens que haviam atacado tinham se afastado, mas era apenas uma questão de tempo. Carlos a ajudou a se levantar, e os dois tomaram o impulso para se afastar. Precisamos ir. Eles voltarão. Ele mal conseguia pensar. A adrenalina correu como um rio selvagem. No entanto, no momento em que estavam prestes a correr, um grito feminino cortou o ar. Era Sofia. Carlos parou abruptamente e o olhar, de surpresa, se transformou em horror. Ela estava presa nas garras de um homem, seu olhar refletindo o mesmo medo que Carlos sentia. O outro era Miguel. A figura sombria de seu passado agora se concretizava em sua frente. Você deveria ter ficado longe, Carlos, Miguel disse, um sorriso cruel se estabelecendo em seu rosto. Você não deveria ter se metido no que não lhe diz respeito. Carlos percebeu a verdade em suas palavras. Ele havia entrado em um jogo onde não sabe as regras. E agora, Sofia estava no centro dele. Miguel, solta ela! Carlos gritou, sua voz se erguendo, com a urgência de um pai que se recusa a perder a filha. Mas Miguel apenas deu um passo para. Enquanto os olhos de Miguel queimavam com ódio e determinação, Carlos percebeu que a batalha estava apenas começando. Os segredos que se entrelaçavam em torno deles eram mais profundos do que ele conseguia imaginar. Ele tinha que salvar Sofia, mas a verdade sobre o passado ainda precisava ser descoberta. O que Miguel realmente queria? E qual era o verdadeiro papel de Ana nesse caos?
O coração de Carlos batia acelerado. Ele sabia que precisava fazer algo. A vida da filha dependia disso. Mas havia mais segredos à espreita. Escolhas que ele havia feito no escuro agora iluminavam o caminho à sua frente. E à medida que a confrontação se aproximava, a incerteza pairava como uma sombra. Carlos se preparou, os olhos fixos em Miguel. A batalha estava prestes a começar, e as vidas de todos estavam em jogo. Mas o que mais ainda estava escondido nessa teia intrincada? Carlos se preparou, os olhos fixos em Miguel. A batalha estava prestes a começar e as vidas de todos estavam em jogo. Mas a verdade sobre o passado ainda precisava ser descoberta. O que Miguel realmente queria? E qual era o verdadeiro papel de Ana nesse caos? Solta a menina, Miguel! Carlos gritou novamente, a voz firme, mas o coração pulsando acelerado. O olhar de Miguel era um misto de divertimento e desprezo. Ele segurava a Sofia perto do corpo, como se ela fosse um troféu valioso. Você realmente acha que pode me intimidar? Respondeu Miguel, com um sorriso cruel. Eu sempre estou um passo à frente. Carlos sentiu a adrenalina crescer. Mas antes que pudesse se mover, um ruído ensurdecedor cortou o ar. Um tremendo estrondo fez o chão tremer. Zoom veio da direção do carro de Ana, que de repente explodiu em uma bola de fogo brilhante e fumaça. O clarão iluminou a noite, criando um quadro surreal de caos e pânico. Não! Gritou Ana, mãos na cabeça, a expressão de horror estampada em seu rosto. Carlos, atordoado, apenas conseguiu olhar para frente, paralisado. O carro de Ana agora era só metal retorcido e fogo. O que estava acontecendo? E quem era aquele homem ao lado de Sofia? A presença de Miguel ganhou um novo sentido. Você viu isso? Olha onde é que sua vida te levou. Ele riu, a voz carregada de malícia. Ana fez suas escolhas, Carlos. E agora você pagará o preço. A mente de Carlos girava. Pode ser que essa não fosse apenas uma luta pela menina que ele acreditava ser sua filha. Pode ser que tudo isso estivesse calcado em um jogo de sombras, onde Ana e Miguel estavam mais entrelaçados do que ele sabia. E foi nesse momento que Sofia, ainda agarrada por Miguel, disparou. Pai, ele é meu verdadeiro pai, não você. As palavras dela cortaram como uma lâmina. A revelação soou como um terremoto, abalando a estrutura da vida de Carlos. Não só ela não era sua filha legítima, mas a verdade estava diante dele, desmoronando suas esperanças. Carlos piscou, atordoado. Ele não podia processar aquela informação. Sofia, não. O que você está dizendo? A suposição de pai desmoronando sob seus pés. Ele te enganou. Não é verdade. Você é minha filha. Pai, espera. Eu sempre pensei que era você, mas... Miguel me disse a verdade. Sofia continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Aquilo foi como uma flecha perfurando o coração de Carlos. Ele olhou para Ana, buscando algum tipo de confirmação. E então notou algo. Havia um olhar entre ela e Miguel que não poderia ser ignorado. Ana sussurrou, quase que sem forças. Carlos, eu nunca quis que soubesse. Isso é complicado. Eu fui forçada a fazer isso. Mas a fraqueza na voz dela apenas acentuava a confusão e a raiva dentro dele. Miguel sabia de tudo. Sou eu, o verdadeiro pai dela. A verdade é que vocês dois manipularam a situação. Como você pôde, Ana? Exigiu Carlos furioso, enquanto cada palavra ecoava em um salão de dúvidas. Os homens de Miguel se aproximaram. A situação era crítica. Carlos sentiu o desespero aumentando. O que mais estava escondido? Ele poderia abrir mão de sua vida por uma filha que talvez não fosse sua. Basta, Carlos! Gritou Ana, como se tudo dependesse da sua voz. A única coisa que importa agora é a segurança dela. Temos que sair daqui antes que eles voltem. E antes que pudesse pensar, um dos capangas de Miguel avançou. A ação foi rápida.
Um golpe surdo, um disparo ressoou e uma dor insuportável cortou o ar. Carlos sentiu seu coração acelerar e a visão começou a escurecer enquanto o peso da revelação se estabelecia. Mas neste momento tumultuado, o mais inesperado aconteceu. Um carro, não identificado, parou com um rangido. A porta se abriu e uma figura vestida de preto se lançou em direção ao trio. Era uma mulher que Carlos nunca imaginou ver novamente. Cheguei a tempo. Eles não podem ficar com você, Sofia. Estou aqui para te proteger. A mulher gritou, em um tom que fez o sangue de Miguel ferver. E, enquanto Carlos observava, um novo jogo começava, com novas alianças e mistérios à vista. O que mais estava escondido? Quem era realmente a mulher que apareceu? E como isso afetaria o destino de todos? A verdade estava longe de ser revelada. Carlos olhou para a mulher vestida de preto, sem compreender o que estava acontecendo. A explosão do carro de Ana ainda reverberava na sua mente, e o ar cheirava a fumaça e pânico. "Quem é você?" ele gritou, tentando manter a cabeça fria em meio ao caos. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, avançou alguns passos em direção a Miguel, que mantinha Sofia presa. "Solta a menina, Miguel. Ela não faz parte disso", a mulher disse, sua voz firme como um aço afiado. "E você acha que pode me intimidar?" Miguel retrucou, rindo, mas havia um espanto em seus olhos. "Você não sabe o que está fazendo, Sara." Carlos congelou. "Sara?" Seu coração parou por um momento. A mulher. Diante dele era Sara, a melhor amiga de Ana, que havia desaparecido anos atrás. Ninguém nunca soube o que havia acontecido com ela, e agora estava ali, no centro daquele pesadelo. "Sara, você está viva!" ele murmurou, a confusão misturando-se com um alívio distante. Mas os olhos dela estavam cheios de desespero. "Não é hora para isso, Carlos. Temos que ir agora", disse Sara, enquanto seu olhar denunciava a urgência da situação. Nesse instante, Sofia, ainda agarrada a Miguel, gritou: "Pai, ele é meu verdadeiro pai. Carlos, não você." As palavras da menina caíram sobre Carlos como um golpe, uma revelação que o fez questionar tudo novamente. O que significava ser pai? O que era real? Miguel sorriu, satisfeito com a confusão. "Você não sabia? Eu sempre estive perto. E agora você verá como a sua vida pode se tornar um inferno apenas por estar no meu caminho." Carlos puxou seu instinto protetor. "Solta ela, Miguel. Isso não vai acabar bem para você." Miguel riu mais uma vez, mas havia nervosismo em seu riso. Ele olhou para Sara. "E você? O que veio fazer aqui?" Pode ter certeza de que a sua história não acaba bem. Antes que alguém pudesse se mover, um grito estridente cortou o ar. Um carro, de repente, disparou na direção deles, as luzes ofuscando a visão. Era um veículo preto, grandes pneus girando e levantando uma nuvem de poeira. Um homem desceu do carro, imponente, com uma arma na mão. "Não se mexam", ele gritou, olhando diretamente para Miguel e Sara. O clima era tenso. Uma batalha de olhares e armas, enquanto Carlos se sentia preso entre um passado desconhecido e um futuro incerto. O homem tomou a frente, decidido a mudar o curso da noite. "Você sabe o que aconteceu com a sua filha, Miguel?" ele perguntou, o tom ameaçador. Carlos ficou em choque. O que era isso? Que filha? Miguel hesitou, seus olhos se arregalando. "O que você sabe sobre isso?" ele balbuciou, seus planos começando a desmoronar. Mas antes que o homem pudesse responder, um som de sirenes ecoou, iluminando a estrada próxima. "Você não tem ideia do que acabei de descobrir." O homem continuou, aproximando-se rapidamente de Miguel. "Restou um legado que você não pode ignorar. E agora está prestes a perder tudo." O pânico naquele momento era palpável.
Carlos olhou para Sofia, os olhos dela refletindo o terror. Ele não sabia qual parte da verdade estava sendo revelada, mas tinha certeza de que a situação estava prestes a se transformar. Sara, os olhares, tudo se misturava em uma confusão semântica. Por que Miguel estava tão apavorado? Que legado? E, de repente, tudo fez sentido. A verdade obscura era como um quebra-cabeça cujas peças não se encaixavam conforme ele imaginava. A única certeza que Carlos tinha era que aquela noite mudaria tudo, e que as respostas cravadas em segredos estavam finalmente prestes a emergir enquanto a sirene se aproximava, prometendo um novo capítulo de tensão. E ali estava ele, à beira de um abismo emocional, sem saber se o que descobrisse iria salvá-los ou condená-los para sempre. O futuro de Sofia e a natureza dos laços que os uniam, os novos dilemas que se apresentavam, prometiam um desfecho chocante, que ameaçava destruir tudo que acreditava conhecer. O que mais ainda estava escondido na escuridão daquela noite. Carlos olhou para a mulher vestida de preto, tentando entender o que estava acontecendo. A explosão do carro de Ana ainda reverberava em sua mente, e o ar cheirava a fumaça e pânico. — Quem é você? Gritou, buscando se firmar entre a confusão. Mas a mulher, Sara, não respondeu imediatamente. Avançou em direção a Miguel, sua voz firme, cortante como uma lâmina. — Solta a menina, Miguel. Ela não faz parte disso. Miguel riu, mas havia um nervosismo em seu olhar. — E você acha que pode me intimidar? Provocou, seu tom sacrificado. Carlos se preparava para agir, mas antes que pudesse se mover, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um carro disparou na direção deles, as luzes ofuscando a visão. Era um veículo preto, parando com um rangido abrupto. Um homem desceu do carro, imponente, com uma arma em punho. — Não se mexam! Ele gritou. Carlos sentiu o coração acelerar. O que está acontecendo? Pensou, enquanto a tensão parecia pulsar em sua direção. O homem olhou. Você não deveria estar aqui, Miguel. Tem contas a pagar. Miguel hesitou. A tensão estava palpável. Do que você está falando? Ele retrucou, seu orgulho começando a vacilar. Você sabe bem, a verdade está prestes a vir à tona, e você sabe que não pode esconder a verdade para sempre. Carlos sentiu uma onda de expectativa, uma resposta escondida nesse jogo de poder. A verdade? Repetiu, enquanto tentava entender quem era aquele homem misterioso. Foi nesse momento que Sofia gritou novamente, sua voz cortando a escuridão. Pai! Ele é meu verdadeiro pai, Carlos. As palavras dela ecoaram, como um golpe direto no peito dele. Carlos sentiu o chão se abrir sob seus pés. O quê? A confusão tomou conta de sua mente. Outra revelação? As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando. Miguel sorriu, como um predador em um jogo cruel. Ela, finalmente sabe. Por isso você não pode me intimidar, Carlos. Sofia olhou entre os dois confusa. O que está acontecendo? Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem que havia descido do carro se aproximou de Miguel, seus olhos brilhando com raiva. Você se esqueceu de que não está sozinho. A última vez que nos encontramos, você quase arruinou minha vida. Esta é a sua última chance, Miguel. Naquele momento, a cena se transformou. Carlos percebeu que Sara, ao seu lado, havia começado a tremer e estava pálida. Você não pode fazer isso. Ela sussurrou. Expressão de pânico em seu rosto. Carlos virou-se para ela e, de repente, todas as memórias que ele tentou enterrar com Ana foram reveladas. Sara não era qualquer pessoa. Ela tinha um passado com Miguel, uma história trágica que Carlos nunca conhecera. Miguel, você não, disse ele, a voz falhando ao juntar as peças. Você nunca me contou sobre Sara. A raiva e a traição mesclavam-se em seus sentimentos. A conexão entre eles era mais complicada do que jamais imaginara. Você não entende. Isso nunca foi sobre você. Foi sempre sobre ela. Miguel gritou apontando para Sara. Mas Carlos agora
Via que a situação era sombria. Um jogo de poder, traições e mentiras. Ele teve um pressentimento de que todos estavam em uma linha tênue entre a verdade e a mentira. O homem ao lado de Miguel avançou mais um passo, e o clima ficou tenso. Essa noite ainda não acabou. O legado de que você se esqueceu, Miguel, está à espreita. Ele disse com uma voz sombria. E você não conseguirá escapar disso, seja quem for o pai da menina. As sirenes da polícia começaram a soar à distância, provocando um brilho frenético nos olhos de Miguel. Ele estava se esquivando das consequências. Carlos, se você se meter, tudo isso acabará mal para você e para quem você ama. Carlos estava confuso, mas sentia uma onda de coragem. Libere Sofia. E você, Sara, o que tem a ver com tudo isso? O que exatamente Miguel escondeu? As perguntas reverberavam, criando uma tensão palpável ao redor deles. Num instante, a tensão emocional explodiu. O homem armado de repente avançou, e um disparo cortou o ar. O tempo pareceu desacelerar. Carlos viu Sara se jogar na frente de Miguel. Um gesto desesperado. As balas cantaram e tudo parecia escurecer em um grito de horror. E quando o eco da arma cessou, algo incrível aconteceu. O próprio Miguel desabou no chão. Com os olhos arregalados e o rosto pálido, a cena se transformou em um caos, um desmoronamento total. Carlos ficou paralisado. O que estava acontecendo? Quais segredos estavam presos naquelas sombras? Ele olhou para Sofia, que agora chorava, confusa. O que aconteceu? Gritou. E mesmo enquanto procurava por respostas, tudo o que Carlos sabia sobre pais e filhos, amor e traição, estava em um desvio inesperado. O verdadeiro legado que todos temiam havia sido revelado, e a única coisa que ele sabia era que o futuro deles estava prestes a mudar para sempre. Carlos ficou paralisado, o eco do disparo ainda reverberando em sua mente. Miguel estava no chão, os olhos arregalados, enquanto Sofia chorava. O homem que havia descido do carro era uma sombra ameaçadora, seu olhar fixo na cena. Você não vai escapar dessa, Miguel. O homem disse com uma voz que fazia o coração de Carlos acelerar. Ele sentia as batidas estrondando em seu peito. O que mais estava por trás dessa confusão? Tentou entender a situação, mas tudo girava em um turbilhão. O que Carlos não esperava era o que viria a seguir. Um estrondo. Outro carro, desta vez um SUV, surgiu ao longe, parando em alta velocidade. As portas se abriram e mais figuras saíram, cada uma com um olhar decidido. Carlos reconheceu um deles. Era um antigo amigo, Rogério, alguém que conhecia bem o passado de Ana. Carlos, gritou Rogério, enquanto corria em direção ao grupo. Vi tudo. Precisamos sair daqui. Mas a presença de Rogério não trouxe alívio. Ele estava pálido, e a expressão em seu rosto deixou Carlos em estado de alerta. O que você não contou para nós, Ana? Rogério perguntou, dirigindo-se com uma intensidade imensa. Sobre a menina, a frase caiu como uma bomba. Carlos olhou para Ana, sua mente correndo. O que você está falando? Perguntou, a angústia se infiltrando. Mas Ana não pôde responder, pois um grito cortou o ar. Era Sara, que estava na linha de fogo ao lado de Miguel. Um novo disparo. A bala atingiu Sara e ela caiu no chão, um gemido de dor escapando de seus lábios. O choque paralisou o tempo. Carlos sentiu suas pernas fraquejarem. Não, como isso podia estar acontecendo? Ele correu em direção a ela, o desespero pulsando em suas veias. Sara, não! Ele gritou, suas mãos tremendo enquanto tentava ajudá-la. As palavras fugiam, e o mundo parecia se desvanecer ao redor deles. Sofia, em choque, olhava para tudo sem entender o que estava acontecendo. O passado de todos se despedaçava em frente a seus olhos. Carlos, eu sinto muito. Sara murmurou com dificuldade para falar. O olhar dela parecia pedir perdão e desespero.
A confusão aumentava ainda mais. Eu não sabia. Precisava proteger você. Miguel. As palavras de Sarah trouxeram uma nova revelação. Miguel estava lidando com algo muito mais sombrio do que conseguiram imaginar. Não era só um pai em busca de vingança, mas um homem envolvido em um jogo maquiavélico que afetava a vida de todos. O olhar de Ana se perdeu, a expressão dela só aumentando a tensão. Eu não sabia que vocês estavam envolvidos, implorou Ana, enquanto lágrimas escorriam. O que ele queria de você, Rogério? A incerteza em sua voz ressoava. Ele não é quem você pensa. Ele é um traiçoeiro. Manipula os outros para cumprir seus planos. Rogério disse, a voz cheia de urgência. Ela não é só uma garota. Ela carrega algo que pode mudar tudo. O legado. O choque atravessou Carlos como um raio. Legado? O que você quer dizer com legado? Ele perguntou, o medo crescendo na sua garganta. Os sirenes estavam cada vez mais próximos. E Carlos sabia que o tempo estava se esgotando. A tensão no ar era quase palpável. Ele olhou para Sofia, para as lágrimas que escorriam pelo rosto dela. Sofia, estou aqui. Não, vou deixar você sozinha. E então, como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir, Miguel se levantou lentamente, uma expressão fria e calculadora. Vocês não entenderam. Não importa o que aconteça aqui, tudo está interligado. Vocês estão prestes a descobrir quem realmente é Sofia, Donto. E quando isso acontecer, tudo será destruído. As palavras dele deram um novo significado ao legado. Carlos olhou para todos, um turbilhão de emoções invadindo seu coração. O passado. Os segredos, as mentiras. Era como se uma nuvem escura estivesse prestes a cobrir tudo. Sofia. Carlos começou, mas foi interrompido por um barulho alto, como um trovão. O SUV que Rogério havia trazido explodiu, uma bola de fogo iluminando a noite. E no meio da confusão, tudo que Carlos sabia estava prestes a mudar e as alianças se tornavam sombras. Ele estava prestes a descobrir um segredo que até então havia permanecido trancado. O que realmente era Sofia naquela tumultuada noite de revelações? E qual seria o próximo movimento de Miguel? Cada resposta levava a mais perguntas. E ele estava prestes a descobrir a verdade, no meio do caos. Carlos não tinha certeza se acreditar no que estava acontecendo. A imagem de Miguel no chão, olhar vazio e sem vida, ainda estava fresca em sua mente. A dor de versar a ferida tinha sido devastadora. E agora ele se sentia paralisado. Sirenes se aproximavam, e a cada segundo a tensão aumentava. Rogério estava nervoso, observando Miguel. Isso não acaba aqui, ele dizia, tentando forçar uma expressão de controle. Seus erros estão voltando para te assombrar, Miguel. Mas a verdade é que Carlos estava mais preocupado com Sofia. Ela tremia e o olhar de confusão que estava em seu rosto fazia seu coração despedaçar. Pai, o que está acontecendo? Sofia perguntou, as palavras saindo com um misto de medo e esperança. Carlos queria dizer que tudo ficaria bem. Queria protegê-la, mas não sabia como. Sofia, só tente ficar perto de mim, ele respondeu, meio sem saber o que mais fazer. Mas quando ele olhou para o corpo de Miguel, algo não parecia certo. Um pensamento fugaz cruzou sua mente. O homem que estava com ele tinha voz. Calma demais. Ele olhou com mais cuidado. Uma sensação estranha subiu pelo seu estômago. E foi então que o inesperado aconteceu. Ao fundo, um botão de disparo foi acionado. Carlos percebeu em um flash. O SUV que havia explodido não era apenas um acidente. É uma armadilha, gritou Carlos. Mas era tarde demais. Uma enorme explosão abalou o chão, e o ar ficou pesado com fumaça e destroços voando por todo lado. Carlos se lançou para cima de Sofia, tentando protegê-la. O que estava acontecendo? A fumaça envolveu tudo, e o caos reinou. Ele ouviu gritos, mas não conseguia distinguir quem estava gritando,
se eram amigos ou inimigos. O coração dele batia forte, quase parando uma vez. Então, do meio da poeira, uma figura emergiu. Era Ana. Aqui, rápido! Ela gritou, agachando-se baixo e estendendo a mão. Um alívio instantâneo invadiu Carlos. Você está bem? Ele perguntou, sentindo que a conexão estava se formando novamente. Mas, roubando o momento, ele percebeu algo. O olhar de Ana tinha uma fraqueza. Precisamos sair daqui. Eles vêm atrás de mim, ela exclamou, puxando Sofia. Carlos olhou ao redor, tentando entender o que estava acontecendo, enquanto a poeira se dissipava. Mas quando Ana puxou Sofia, a criança hesitou. Mãe? Sofia questionou, quase como uma súplica, e naqueles segundos, a expressão de Ana desmoronou. O mundo deles parecia desabar. O quê? Você é a mãe dela? Carlos disse, a dor combinando-se com a incredulidade. Ele se sentiu traído. Tudo parecia um plano que havia sido meticulosamente estruturado ao seu redor. O que mais ele não sabia? Ana, sem palavras, olhou para Carlos com uma tristeza imensa. Carlos, não me deixe. A súbita fraqueza dela era palpável. Então, de onde estava, ele conseguiu ouvir a voz que poderia lhe dar as respostas. Eu sou o pai dela, não sou? Não são só mentiras? E, como um livro aberto, outra explosão de palavras veio. Você é Carlos. Mas não como pensa. Miguel não é um pai verdadeiro. E a confusão explodiu em todos, deixando Carlos atordoado. O que estava acontecendo? A realidade se voltava contra ele em um ciclo de emoções e segredos. Meio do caos, outra figura emergiu. Essa não era uma amizade, mas uma promessa desesperadora. Era uma mulher de cabelos brancos, com um olhar que refletia cada um dos segredos que Carlos tentava enterrar. Carlos, a situação é mais complexa do que você imagina, ela gritou, e no instante em que ela falou, a realidade de Sofia ecoou uma verdade cada vez mais pesada. A verdadeira natureza dela é o que você precisa saber agora. O que Miguel realmente queria é algo que você nunca teria imaginado. Ela continuou, com um olhar que penetrava na alma. Carlos ficou paralisado. Era como se a linha entre seu conhecido e o desconhecido tivesse se desvanecido com um único ato. E ao fundo, enquanto tudo desmoronava, a voz do lado mais obscuro da vida de Miguel sussurrava. Você ainda não sabe a verdade sobre quem realmente é Sofia. A revelação transformadora estava à espreita, e Carlos sabia que as respostas estavam perto. Mas o que isso poderia significar para todos? Cada escolha, a partir de agora, estaria não apenas em suas mãos, mas em um legado escondido, um passado que ameaçava mudar tudo. Ele precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Carlos semicerrou os olhos, tentando entender a confusão que se desenrolava diante dele. Sara, caída no chão, sangrando, era uma visão que o abalava profundamente. A explosão do SUV ecoava em sua mente e o caos se espalhava como um incêndio. As sirenes da polícia se aproximavam, criando uma corrida contra o tempo. Ana, ajude-a! Carlos gritou, enquanto se agachava ao lado de Sara. O olhar dela estava definido, uma mistura de dor e determinação. Carlos, não posso. Todos eles estão em perigo, murmurou, com dificuldade. A respiração dela estava entrecortada e cada palavra era como uma lâmina afiada. Não, você vai ficar bem. Vamos sair daqui, eu prometo, ele disse, numa mistura de desespero e esperança. Mas a verdade era que ele sentia que estavam cercados, sem muitas opções. Ana estava ali, com lágrimas nos olhos. Eu não sabia que você estava aqui. Precisamos descobrir a verdade. Miguel, ele estava sempre um passo à frente. Ela exclamou, tentando se levantar e olhar em volta. Sofia estava balançando seu corpo, sem saber que direção tomar, entre confusa e assustada. Eu sou a mãe dela,
E você também, Ana disse, uma revelação que quase fez Carlos parar. Aquelas palavras cortaram através do caos, fazendo seu coração acelerar. A própria vida dele estava emaranhada naquelas verdades não ditas. Então, o que estamos esperando? Precisamos ir agora. Carlos respondeu, sua voz mais forte. O maior medo dele era perder Sofia. Uma ideia que ele não suportava. Mas foi quando a poeira começou a assentar que algo se destacou. O homem que havia atirado em Miguel, agora olhando em volta, com uma expressão que misturava preocupação e raiva. Isto ainda não acabou. Ele gritou em direção a Miguel, ainda paralisado no chão. Carlos encarou aquele homem, a adrenalina pulsando em suas veias. Por que você fez isso? Ele perguntou prontamente, os olhos fixos no homem. Este parecia hesitar, como se julgasse a melhor resposta. O legado de Sofia é mais do que você imagina. Ele respondeu e anunciou seu próximo movimento. Era como se o mundo estivesse prestes a se dividir. Ele se virou e desapareceu na névoa, deixando um sentimento vibrante no ar. E naquele instante, Sofia, lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Carlos. Eu quero ir para casa, pai, ela disse, e Carlos sentiu o peito apertar. A conexão entre eles era intensa, algo além da paternidade. Era amor puro e incondicional. Logo, as sirenes se aproximaram. O desespero foi rapidamente substituído pela necessidade de agir. Carlos levantou-se rapidamente, puxando Sofia para perto. Vamos, precisamos sair daqui. Começou a correr, segurando a mão da garota, enquanto Ana o seguia. Mas antes que pudessem alcançar o carro, um grito cortante ecoou. Carlos olhou para trás e viu muitos rostos. Amizades que outrora ritmaram sua vida. Agora estavam distantes, perdidas em meio à fumaça. A vida estava fora de controle. Se você descobrir a verdade, todos nós estaremos em perigo. A voz de Sara ressoou. Carlos virou-se para encarar a mulher de cabelos brancos, e em seus olhos havia um misto de preocupação e algo mais profundo. O que mais estás escondido? Não sei se posso confiar em ninguém agora, murmurou Carlos, hesitando. Ele sentiu as forças ao seu redor se esvaírem. Mas com Sofia ao seu lado, ele não podia parar. Precisava protegê-la, custe o que custar. Finalmente, ao alcançarem um local seguro, Carlos respirou fundo, olhando para ambos. Seja o que for que temos pela frente, vamos enfrentar juntos. Eu sou o seu pai e sempre estarei aqui para você, Sofia, independente do que disserem. E assim, enquanto a polícia chegava ao local, eles se viraram juntos, como uma unidade, prontos para lidar com o que viesse. Mas uma sombra pairava sobre eles. A misteriosa verdade ainda estava à espreita, e a jornada estava longe de acabar. Assim, a história termina em uma nova era. O quanto de passado ainda silenciava seus corações. E as sombras do amanhã, elas revelariam a verdade definitiva. E agora, você não pode perder isso. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para saber o que você pensa. E por favor, compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar com eles. Apenas os verdadeiros fãs sabem o quão importante é apoiar o canal com estas ações.